Aí, já estamos ao vivo, Thiago. Boa. Thiago, prazer te receber aqui para a gente bater um papo, né? Sobre aquilo que aqui antes de a gente começar a live eu estava te falando, né? Que é falar sobre você, né? Sobre a sua história, né? Quem é você, como é que Sim, você percorreu, as dificuldades que você teve, como é que você superou essas dificuldades, que é que eu costumo falar para as pessoas, né? Muita coisa está escrito no livro, a gente lê o livro e aprende, mas tem coisas que são as experiências das pessoas. Isso não, claro. às vezes não está escrito no livro, né? Às vezes tem até a biografia que as pessoas até colocam, as experiências, mas muitas vezes não está Sim, escrito. E claro. a gente quer ouvir, né, a sua história para poder justamente que a gente puder ajudar os pais aqui que estão assistindo ou que vão assistir essa live, né? Uhum, Então essa é a ideia. Então, claro, primeiro eu queria que você se apresentasse para a gente, dissesse quem é o Thiago, claro. enfim, Então, fique à prazer é todo vontade. meu prazer é todo meu de estar aqui. Agradecer ao Edmir, a ti também de ter essa disponibilidade de falar comigo. Então, eu sou o Thiago dos Santos Guglieri, nasci em Porto Alegre, jogo tênis desde pequeno, fiz toda a carreira juvenil, estou quase indo pro college agora, tênis universitário, estou indo agora início de janeiro. Então tive toda essa bagagem, joguei torneio desde os meus 6 anos até agora e é um privilégio poder estar aqui contando minha história para vocês. Tiago, como eu te falei, algumas pessoas acho que já me conhecem das lives, mas você não me conhece, então eu vou me apresentar para Sim, você e para claro. quem estiver assistindo pela primeira vez a live. Então, eu fiz mestrado, doutorado, tá? Meu mestrado em ciências do esporte, doutorado em neurologia. Eu trabalhei no Comitê Olímpico de 2009 até 2023, tá? Com os atletas de alto rendimento. Legal. Fui líder da bioquímica, né? Durante um período lá no COB. Fui a Tóquio, fui aos Jogos Olímpicos, aos Jogos Pan-Americanos. Então, Sim, eu carrego muito essa bagagem comigo, né? Disso tudo aí. Já tem 25 anos que eu estudo bioquímica. sim. Então, desde a minha graduação as pessoas às vezes ficam um pouco surpresas, né? Mas minha graduação é em fisioterapia, mas eu tenho mais tempo de bioquímica do que propriamente dentro da profissão do que dentro da fisioterapia, né? A fisioterapia eu atuei até 2014 ali. Aí quando eu levei as duas coisas juntas durante o período, né? E depois eu acabei ficando mais na bioquímica mesmo e segui, estou até hoje, Sim. tá? E atualmente, né? Eu saí do COB em 2023, hoje eu ainda continuo trabalhando com atleta, né? Mas agora não só com atleta de alto rendimento, mas com atleta que está em formação, atleta que está chegando, que é o enfim, uma área que eu quis sempre atuar para poder ajudar você justamente Sim. dentro do que eu posso ajudar, do que eu vi, né? Que havia muitos atletas que já estão formados, né? Que é uma coisa assim que é muito simples, por exemplo, que é a hidratação. Eu vi Uhum. muitos atletas que já estavam ali no alto rendimento, não sabiam ainda beber direito, como beber, que hora beber, né? Não tinha Claro. ainda muito claro na cabeça. Então, assim, que eu posso ajudar para poder já começar a criar essa ideia, né? E esse é um dos meus objetivos, é um deles, né? Uhum. Hoje. Tá? Sim. Então, aí o seu Edmir, eu conheci o seu Edmir em 2023, acho que foi isso. E Uhum. aí, enfim, eu fiz uma live assim como você fez com ele, né? Sim. Com o seu Silvio na época. E aí ele gostou, etc. E hoje eu faço algumas lives aí com ele e a gente Claro. troca, faz esse bate-papo aí para a gente poder entender sobre um tênis. Aí eu sempre trago um pouquinho da bioquímica, da minha experiência, Sim. para a nossa conversa, tá? Claro. Então, Claro, claro. aí você fala, então, vamos falar de você. Sim. Você falou que começou a jogar tênis novinho, né? Bem novo. Eu li uma reportagem sua, eu sei mais ou menos a idade, mas eu quero que você fale para as pessoas que Uhum. idade é essa, como é que foi, Eu como é que começou. Então, eu comecei primeiro antes de mim, meu pai Eu sei que é bem jogou. novinho. Um pouco antes de eu nascer, meu pai entrou no mundo do tênis, ele viciou, assim, gostou muito do tênis. Foi com 35 que ele começou a jogar, eu nasci quando ele estava com 37. Então ele estava nessa febre do tênis, desde muito pequeno me levou para os treinos, eu ficava brincando no Saibro ali, e sócio de clube, cheio de quadras, sócios, tudo. Eu ganhei uma raquetinha com 1 ano e 10 meses, e meu pai brincava comigo na praça, assim, na praça do clube,
bolinha rasteira no chão, aí tem uns vídeos meus na Um ano e quadra. 10 meses. 1 ano e 10 meses. Porque na reportagem eu vi era 2 anos. Então É antes um ainda. pouquinho antes, Ah, quase no mesmo. E então, daí foi assim que eu comecei, fui totalmente na brincadeira. Aos poucos eu fui começando a fazer aula, aí eu fui para Meister, que é uma academia aqui em Porto Alegre, para crianças, pessoal menor, junto com meus colegas de aula, que são meus amigos até hoje, continuam comigo aí. Então eu comecei assim, bem na brincadeira, junto com meu pai, no clube, daí foi evoluindo para treinar, fazer as aulinhas 1, 2 vezes semana, até que um dia eu estava no clube, ali no Grêmio Náutico União, que eu treinei um bom tempo da minha vida, batendo com meu pai, no acaso, assim, era bem no horário do treino da equipe, daí o treinador da época achou que eu jogava legal, pô, não quer treinar aqui um dia, daí naquele mesmo dia eu treinei, e desde lá, daí eu entrei na equipe de tênis e fui progressivamente aumentando minha quantidade de treinos, envolvimento com o esporte, que eu também jogava futebol, joguei até meus 9, 10 ali, eu joguei futebol. Eu lembro que eu jogava relativamente legal, assim, eu lembro que eu jogava relativamente bem. Atualmente perdi bastante dessa habilidade, porque eu acabei escolhendo tênis. É Mas, natural. mas foi assim que começou a minha jornada. Mas assim, você falou que começou ali jogar de brincadeira com teu pai ali, né? É, Por isso. começou com 1 ano, 10 meses. 2 anos. Mas nas aulas você começou a partir de que idade você ter essa aula de 1, 2 vezes por semana? Só para a gente Com poder. quatro, 4 anos. anos. 4 anos eu comecei a ter essas aulinhas, bem perto aqui de casa, fazia 1, 2 vezes na semana. Daí, mudei para 3 vezes ali e tal. Aí com 6 anos que foi mais essa virada de chave que eu comecei a treinar na equipe de tênis do clube, que aí já tinha um pessoal que disputava torneios, joguei meu primeiro torneio com 6 anos. Tô com 6 anos, já começou a treinar. A palavra é essa, né? Treinar. Treinar, era equipezinha, fazia as brincadeiras, fazia Uhum. os treinozinhos e tal, mas com o pessoal de 9 ali, eu tinha 6, treinava com o pessoal de 9. Mas pensando em competir. Já, Eu não lembro bem como é que foi essa questão de pensar em competir, mas acho que os treinadores vinham com, pô, tem um torneio, Thiago jogar, meus pais também não entendiam muito bem como é que funcionava, né? Filho único ali, não tiveram nenhuma experiência antes nisso, acabou que, joga esse torneio, daí joguei, achei legal, ali mesmo no clube, e foi evoluindo para os torneios estaduais ali, que hoje é CTG, que é Circuito de Tênis Gaúcho. Foi assim que começou, mas bem tranquilo, assim, foi mais por influência assim, dos treinadores, assim, dizendo o que eu ia jogar, e foi evoluindo. Você tinha alguém assim que você mirava, assim, que você admirava, e você pensava assim, pô, eu quero jogar igual esse cara? Eu lembro que Era teu pequeno, pai, era algum treinador, alguém assim na eu TV? lembro que pequeno, claro, meu pai sempre, né, eu não lembro tanto, mas eu acredito que por inspiração dele que eu comecei a jogar, né, porque eu vi ele treinando e tal. Tinha os meninos mais velhos do clube, né, que jogavam já tipo ITF, que é o que eu jogo hoje, mas na época eu tinha 8, 9, venerava eles ali, que era o Toshiro e o Seolin. O Seolin até eu vi agora que ele tá assistant coach numa faculdade até perto da minha que eu vou, então continuo no caminho do tênis. Eu me inspirava neles, assim, que eu via eles treinando do meu lado, via o quanto eles se esforçavam, batiam forte. Eu até tentava imitar os golpes às vezes, assim, então foi esse tipo de inspiração, assim, que eu tive, mais ali dentro do clube mesmo. E você lembra o seu primeiro torneio? Assim, quando você era. Lembro. Foi a Copa Ortopé, que se eu tinha 6, deve ter sido em 2012. Era na parte do lado, pega a quadra aqui, e era tipo de lado, assim, e colocava a rede no meio, ali 8 anos, devia ser a categoria. E eu lembro que eu joguei. Tinha menina e menino no torneio, então eu joguei contra a guria, joguei contra outros meninos. Se eu não me engano, não lembro como que eu fiz. Eu lembro que eu perdi, eu ganhei, eu devo ter perdido 1 ou 2 jogos, eu não sei. Mas eu fui relativamente bem, já vi ali que eu gostava. Eu não ganhei troféu, então eu devo ter ficado, não sei, quarto, quinto, devia ter uns 10. E era todos contra todos, eu acho. Era assim, torneio de criança mesmo, sorteio, todo mundo adorando sorteios que ia ter.
jogo tudo seguido, até 10 pontos. Foi Então, torneio parece bem que tranquilo. marcava você lembrar, então você gostou mesmo. Gostei. Eu ainda tenho as lembrancinhas do torneio que eles davam, que era o mousepad, as palmilhas, que o Ortopé é uma marca de tênis, eu acho. E daí, eu me lembro bem, foi no União mesmo, Grêmio Náutico União, que eu fui sócio minha vida inteira, sou sócio ainda. E até a quadra, eu lembro, quadra 4, que é a última, quadra dura lá. Então, me marcou bastante. Então, então você com 6 anos já jogava com crianças de 8 anos de idade. É De isso? 8 anos, isso. E, você, não sei se você vai lembrar disso, mas eu vou te fazer essa pergunta. Você sentia alguma Sim. dificuldade, alguma. Ou você não lembra assim? Se Eu essa não- fazia diferença essa idade para você ou não? Eu lembro que fazia, que eu lembro até de um menino que eu joguei nesse torneio mesmo, que eu lembro que, não tinha como devolver o saque, assim, que já tinha 8, e faz muita diferença ter 6 para ter 8 nessa faixa Nessa etária. fase é muito diferente. Um ano é muita coisa. Muita coisa. Eu lembro que eu perdi para um menino que era de Santa Maria, que é uma cidade do interior, é muito maior que eu. Eu lembro que fazia diferença, assim, mas eu tentava me virar ao máximo. Sei. Então, Tanto que você lembra, você curtiu, filho. curti. Foi Acho uma que eu me pressão diverti ali, uma bastante. pressãozinha que você gostou, Mas né? eu Porque, gostei. Para continuar, né? Devo ter gostado bastante. pois é. E você lembra, assim, se você houve alguma preparação nesse período, ou seja, você já criança, você me falou que você estava treinando assim 2 vezes por semana, 3, e Duas, você foi três. jogar o torneio. Ou era Uhum. só uma coisa. Enfim, eu acredito que tenha preparações. Não sei se você vai lembrar, mas eu sei que tem formas de preparar a criança de formas lúdicas, né? Você vai brincando com Sim. a criança e você vai preparando ela. Sim, eu acho que desde pequeno eu já era bem competitivo, desde pequeno eu participei de torneios de futebol ali no Grêmio Náutico União mesmo, no clube. Então, desde pequeno eu já tive essa exposição à competição. Eu acho que o pessoal ali fez um bom trabalho, teve bastante gente que jogou bem, inclusive o Vitor Tozeto, que a gente estava falando antes, que fez a live também, começou a jogar ali no União, então eles fizeram um bom trabalho nesse sentido, de nos manter competitivo, gostar da competição, aceitar a questão da derrota, vitória. Isso é legal. Mas eu acho que, no geral, nesse momento eu ainda levava, até hoje, assim, mas naquela época o cara leva como uma brincadeira, diversão. Aí depois que vai ficando, quando vai amadurecendo, vai ficando cada vez mais sério. Sim, mas a gente vai chegar lá. Quando ficar eu quero explorar um pouquinho mais a sua Claro, infância. claro. Porque para criança, né, é complicado às vezes perder. Sim, Que ela, perder. tem Chorar, muita coisa mais criança, normal do mundo. exato, ela Ah, chora, essa coisa toda, já que é a fiz forma tudo isso. dela Tudo isso aí eu já fiz. foi. Você Chorar, ficava bem depois triste quando perder. você perdia. Ficava. Até hoje fica triste, não tem muito o que fazer. Mas, quando era menor, Mas como você. chorava. A ideia é a seguinte, assim, mas como é que lidar com isso, entendeu? Como é que você Sim. faz para. Você lembra Eu acho assim, que nesse naquela. papel. Eu vou aproveitar e vou te estender um pouquinho. Assim, naquela época, como é que você lidava com essa derrota? Né? E se você já percebe, né? Obviamente, eu tenho certeza que sim, mas como é que foi essa evolução no seu amadurecimento? Claro, eu acho que nesse sentido, Derrota. meus pais têm um papel bem importante nisso, que sempre lidavam com essa parte de ir chorando no carro de volta para casa, mas meu pai e minha mãe sempre foram bem tranquilos nesse sentido, sempre me apoiaram, sabiam que era normal. Já teve vezes de eu ficar em terceiro e tinha medalha e eu não querer receber porque eu fiquei em terceiro, vergonha, assim, de não ter ganho, assim. Terceiro é bom demais, né? É bom, mas na época o cara só pensava em ganhar mas minha mãe me fazia, ia lá, pega o troféu, aí ia pra casa, ia conversando comigo, eu chorava, esperneava, ficava triste, mas eu acho que eles fizeram um bom trabalho nesse sentido de me ensinar que não se vive só de vitórias. Eu acho que os treinadores também conversavam bem, manuseavam bem essa parte de saber lidar com as frustrações desde pequeno. Eu acho que, além do tênis, eu levo para a vida isso, assim, de frustrações fora desse âmbito esportivo também. Porque o meu entendimento, tá, Thiago, são essas pequenas derrotas, né? Que Sim, você vai tendo, é que vai fazer você ganhar lá na frente. sim, te molda Você, bastante.
exato, vai te moldando e você vai aprendendo onde você. E vai chegar lá ainda também, onde estão seus pontos, né, fracos, onde estão seus pontos mais fortes, o que você tem que trabalhar e por aí. Sim. Enfim, acho que você aprende, a pessoa aprende muito, né? Claro. Nenhum campeão é feito só de vitória, isso não existe. Nenhum. Todo campeão perde ele perde várias vezes para poder chegar a ser campeão um dia. Só que as pessoas só lembram das vitórias, né? Mas ele é feito de muitas pequenas derrotas até ele conseguir ser campeão. Ninguém foge a essa regra. Então, mas vamos avançar um pouquinho. Aí você estava com 6 anos, né? Uhum. Você continuou treinando ali até que idade, mais ou menos? Como é que foi a sua evolução ali dentro do Grêmio? O Grêmio Náutico União que eu treinava, Daí, eu com 8 anos, eu acho que foi a minha primeira viagem assim para fora, que eu joguei a Guga Kirten, que é em Floripa. Então, eu mantive jogando esses torneios estaduais aí, o circuito de tênis gaúcho, jogando bastante pelo interior, aqui em Porto Alegre, ia para os torneios. Daí, com 8 que eu comecei a viajar, fui para Floripa jogar um torneio, que é a Guga, já joguei com o pessoal do Brasil inteiro. Já foi uma... 8 anos você jogou? Era 9 anos, não tinha 8 anos na época. Eu joguei a 9. E aí já joguei com o pessoal de todo o Brasil. Teve a Gerdau na época, agora o Brasil Juniors Cup, aqui no Leopoldina Juvenil, que é onde eu treino hoje, por acaso, mas também joguei lá desde cedo, esses torneios, que são bem grandes, então vinha o pessoal de fora. Tive essa experiência de ver como é que estava o meu nível, de competição, e foi avançando cada vez mais, assim, de viajar até Santa Catarina, até Curitiba. Você ia sozinho nessas viagens? Não, eu sempre... Essas, se eu não me engano, é meus pais, ali para Floripa. Essa Guga Kirten foi meu pai e minha mãe. Daí, acho que foi avançando um pouco eu com meu pai, daí às vezes ia um treinador, mas sempre com meu pai. E aí o treinador acompanhava os mais velhos, acabava me acompanhando junto, mas sempre com meus pais, muito pequeno ainda para viajar sozinho. E como é que você conciliava os seus treinos, né, com o colégio, com o seu estudo? Como é que funcionava isso? Nessa época... Era tranquilo ainda de levar? Era bem tranquilo, assim. Eu lembro que eu levava os troféus que eu ganhava na escola, na segunda-feira, que eu jogava no final de semana. Os professores ajudavam, o Farroupilha, que é a escola que eu vou me formar agora, que eu estudei minha vida inteira, dos 2 até agora, 2 anos de idade até agora, sempre foi bem compreensiva. Tinha, claro, levar os atestados de falta, mas os professores me ajudavam, meus colegas até hoje me ajudam nesse sentido de recuperar matéria. Mas os torneios, principalmente nessa fase aí dos 8, 9, era final de semana, então eu perdia ali a sexta só de aula, não era que nem agora, que às vezes perde 2 semanas de aula, é difícil. Chegar lá, e agora fica mais complicado, né? É. Então, você fazia ainda aula... hoje você faz aula online, alguma coisa assim? Não, presencial, sempre presencial. Presencial. Nunca fiz online. Tá, então a gente vai chegar lá. É. Então, você foi ali, então, amadurecendo no tênis, né? Uhum. E como é que foi, assim, para você disputar um torneio quando você teve que viajar para um outro estado? Né? Como é que foi isso para você em termos emocionais mesmo? Assim, como é que você ficou? Como é que você se sentiu? Como é que você encarou nervoso, isso? Sim. Nervoso, eu acredito que eu tenha ficado, mas... Se você lembra, né? Sim, claro, lembro. Eu acabei ficando, tipo, como era ali Floripa, a gente ia bastante para Jurerê, acabei ficando no mesmo lugar que eu ficava para ir nas férias, então já era um ambiente que eu mais ou menos conhecia. Foram os meus amigos do treino que treinavam comigo, acabamos todo mundo ficando no mesmo lugar, então foi um ambiente, assim, legal para se ficar com meus pais, meus amigos. Mas, claro, eu lembro fiquei nervoso, que saiu a chave, queria saber com quem era, daí não conhecia, daí foi ver na hora, daí até lembro dos jogos. Eu joguei com o Léo Bastos, o Leonardo Bastos, primeiro jogo, que jogou até agora. Jogos. Sim, joguei com ele, ganhei no Super, se eu não me engano. Joguei com ele agora, deve fazer 2 anos, joguei com ele de novo.
Aí na segunda eu perdi para o Caio Souza, que estava treinando em Minas. Eu lembro dos jogos, assim, mais ou menos como é que era e tal. Lembro de como foi a viagem, essas coisas eu lembro. Marca bastante, né, esses primeiros torneios fora. Eu acho que foi uma experiência boa, eu continuei jogando, então acredito que eu tenha gostado bastante. Fazer, assim, é muito comum, tá? Assim, quantos jogos, você lembra mais ou menos quantos jogos você fazia assim por mês? Competições, melhor. Eu devia jogar umas 2 por mês no final de semana. Umas Tinha 2. alguma progressão, uma ideia assim? Tipo, o que eu quero dizer assim, Sim, sim, agora um nesse mais. primeiro trimestre eu vou jogar só 2 por mês. No segundo, vou jogar 3. Ou isso Eu era acho. esporádico? Como é que funcionava isso para você? É que tem esse circuito que tem aqui no Rio Grande do Sul, tem quase todo final de semana, né? Esses torneios para o pessoal mais novo. E daí eu lembro que eu conversava com o pessoal do clube, meus pais, imagino que eles deviam conversar com os treinadores, porque eles iam me levar, meus amigos iam jogar. Eu não lembro, não tinha assim essa coisa, era mais de, é em Cachoeira. Aí tá, beleza, é 1 hora, vamos. Hotel já é diferente, né? Ficar em casa. Aí tinha um torneio em Porto Alegre, eu jogava. Tinha São Leopoldo, eu jogava. Mas se era, não sei, no interior muito longe, às vezes, melhor não jogar. Se não tinha muito esse pensamento, eu acho, pelo que eu me lembro, de Quantos torneios por mês? planejamento, quantos torneios eu ia jogar, era bem livre, assim. O que o pessoal jogava, eu acabava jogando, meus pais conversavam com os treinadores. Foi, foi bem assim, bem ao natural, assim, eu ia jogando o que dava aqui perto, daí ficamos sabendo dos torneios mais longe, que dava para jogar, eu estava indo bem nos torneios aqui, vi que talvez tivesse nível para jogar, foi indo assim, bem ao natural. Então você, quando é criança, assim, é a tua experiência, tá, Thiago? Eu estou Sim, querendo claro, saber. sim. Então, quando a criança é mais nova, assim, no teu entender, é melhor então ela jogar próximo de onde ela mora para evitar esses grandes Eu, deslocamentos. a O que, gente, a que você gente, acha a eu respeito? não, não sei, depende muito do como é que a família se comporta, como é que é a disponibilidade, como é que vai ser ficar 10 horas no carro com uma criança de 8 anos, não é fácil. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Não é Uma criança fácil, perguntar mas isso. mas eu acho que A relativamente cedo criança cansa, né? eu comecei a viajar, né? Com sei lá, 10 eu já fui para São Paulo jogar. Então, relativamente cedo eu já avião, Londrina, eu fui com 9, que já é Paraná, longe, peguei avião. Eu acho que tem que ir levando ao natural, ver se está gostando, falar com os treinadores, que muito provavelmente já tiveram essa experiência antes, já tiveram outros atletas que passaram pela mesma coisa, aprenderam com os erros, talvez, de planejamento, já tem uma experiência melhor, e também ver com a família qual que é a disposição. Meus pais abriram mão de muita coisa para estar em torneio comigo, de poder me levar em torneio. Também tem que ter esse lado, compreensão dos familiares para ir levando. Que não é fácil, né, jogar tênis. Não é fácil, né? Porque, enfim. Por que eu estou te fazendo essas perguntas, tá? Uhum, Porque é muito comum, né? A gente vê, às vezes, tem muito. Isso não só no tênis, tá? Em vários esportes. Às uhum. vezes o garoto está se desenvolvendo, ele desiste do esporte, porque ele sente, às vezes, uma pressão, às vezes da família, ou a pressão dele com ele mesmo, enfim. Às Sim, vezes nem tem pressão de ninguém, mas ele se sente pressionado mesmo assim, porque é ele com ele mesmo. claro. Tá? E muitas adolescentes, muitas crianças, às vezes até desistem do Sim, esporte. A gente acaba perdendo, às vezes, um atleta que à poderia ser vontade, professor. né? Sim, Por isso eu estou claro. perguntando para poder entender como é a sua visão disso. Sim. Para se você É, pudesse dar algum conselho, você colocou bem, o importante é a família, você está falando muito da sua é, família. família é bem Importante um importante. treinador experiente para poder saber, né, que já aprendeu É, com erros, com acertos, é. né? Então, você teria mais alguma dica para dar para os pais, assim, para assim, olha, vai por esse caminho, ou não força tanto? O que você Eu acho que pensa o principal é nisso? tratar como. É fácil dizer agora que já passou, tratar como diversão e beleza, mas meu pai se estressava quando eu estava jogando quando era menor, minha mãe também, não é fácil, mas eu acho que a questão da cobrança e até ficar na escola, até hoje eu penso nisso, que eu vejo que eu não tenho só a vida do tênis, que o tênis não é minha vida, assim, é tênis e é isso, minha vida e deu. Tem muita coisa mais que isso,
perdendo ou ganhando, a vida segue. E eu acho que isso foi uma coisa que meus pais me passaram muito bem. Claro que eu perdi, dizia nunca mais vou jogar tênis, nunca vou ganhar um troféu na vida. Essas coisas, cara, sempre acontece com as crianças, tem que saber lidar. E eu acho que a questão da pressão, não sei bem como é que era. Eu sempre, até hoje, eu acho que quem coloca mais pressão em mim mesmo sou eu, eu me cobro muito, então acho que pressão maior que a que eu me coloco eu não vejo, não tenho, então eu acho que isso é algo que me acompanha desde pequeno, sempre me cobrei bastante, tanto resultado, desempenho, então acho que mantendo essa motivação e também não levando como desde pequeno, o trabalho é isso, se não ganhar, xingar, acho que tem que levar como uma criança, levar como esporte, tem que ser assim, na tranquilidade, vai avançando ao longo do tempo, a criança vai amadurecendo e seguindo o caminho. Então é legal esse ponto que você colocou, ou seja, o tênis não é Não é, o objetivo, não é a tua vida toda, né? é, A vida é composta de vários e o pontos. tênis é uma delas. Então, Exato. ou seja, apoio da família, treinador experiente e encarar o tênis como parte da sua vida, não a sua vida somente. Isso Né? mesmo. Isso. E levar um trabalho aí, eu não vou dizer lúdico, mas sem tanta cobrança, né? Sim. Não cobrar demais, não cobrar resultado. Meus pais nunca me cobraram resultado, até hoje não me cobram resultado nenhum. Para a criança não se desmotivar, não ter pressão demais, querer parar de jogar por pressão, às vezes vinda dos pais, vinda dos treinadores. Eu acho que tem que ir levando tranquilo, seguindo o caminho é muito longo e não é uma derrota que vai abalar uma carreira inteira, então a gente tem que ir seguindo. E que momento você começou a ter competições durante a semana e ao mesmo tempo você tinha que estudar? Que idade isso Deve foi? ter sido com 10, talvez, que eu já comecei a dar uma viajada, que eu fui para Lorena jogar o Banana Ball, eu fui para o Brasileirão em Uberlândia, eu devo ter jogado, joguei mais torneios, Criciúma, devo ter ido, desde pequeno eu vou, aí já era semana inteira, assim, devia começar talvez na quarta, terminar domingo, os treinadores, assim, ajudavam nesse sentido, iam junto, meus pais também iam junto, meu pai principalmente, e na questão da escola, os professores ajudavam bastante, meus pais me ajudavam também, me fazendo estudar durante o torneio, de noite, em vez de ficar brincando e tal, às vezes tinha que fazer um tema, Estava lá. É um esforço a mais que tem que fazer, mas que por um bem maior. Então, desde pequeno eu já tive esse entendimento que dava para levar o tênis e o estudo, os dois num bom nível, e que era possível manter assim, dei o meu melhor para manter até hoje. E assim, você já tinha equipe com você? Assim, tinha nutricionista? Tinha mais Sim, pessoas? eu acho que fisioterapeuta eu fazia, assim, né? Assim, nada, toda quarta-feira. Era esporádico, assim, fisioterapeuta. Mesmo com 10 anos, sente dor aqui, dor lá, já tem que tratar. Tinha físio do clube, do União, que eu ia. Eu tinha um médico do esporte já também, que eu sigo até hoje, que eu, desde pequeno, eu consulto, que é a Rose, desde os 10, eu acho, que eu faço acompanhamento com ela, faço até hoje. Nutricionista também, desde pequeno eu fiz, para ver como é que é a alimentação, se está se alimentando bem, se está fazendo certo para performar bem. E desde pequeno eu tive influência, acho que os treinadores sempre disseram para fazer, meus pais também achavam importante. Então, desde pequeno eu tive, não era uma equipe para mim, era do clube, eu como um dos atletas usava. E eu acho que faz bastante diferença para todo mundo Com essa certeza. equipe Com certeza. multidisciplinar aí. Então você usava a equipe do próprio Grêmio, né? Você estava No no Grêmio. Granótico União, até os 13 eu fiquei no União. E você lembra como é que o seu treino era? Assim, porque você tinha um treino quando você era criança, né? Ali na adolescência.
Você reparou, está na sua evolução aí. Claro, claro. Era ali 1 a 2 vezes por semana, depois passou a 3, você competia no Sim. final de semana, você começou a competir de quarta a domingo. E quando isso aconteceu, como é que estruturar o seu treino? Ia evoluindo com a idade e o pessoal que eu treinava, tinha muita gente. Naquela época tinha muita gente de 2, 3 anos mais que eu que jogava um nível legal, que eu treinava junto ali no União, tinha muita gente, uma equipe, pessoal muito bom, então pro meu desenvolvimento foi super, super, muito bom mesmo. E eu lembro que a primeira pré-temporada, assim, que eu fiz de ir, daí treinava de manhã e de tarde. Claro, como eu era menor, não era assim, todos os dias de manhã e de tarde, mas alguns dias eu ficava o dia inteiro no clube, que eu acho que foi um ponto, assim, foi nessa pré-temporada que eu evolui muito, tive resultados super bons ali no primeiro de 12, que foi ali de 10 para 11, foi a primeira vez que eu fiz uma pré-temporada, assim, de ir de manhã, voltava para casa de noite. A sua primeira pré-temporada foi com de 10 para 11. 10 para 11. É, então aí a coisa começou a ficar um pouquinho mais séria. Daí ali eu já entendia que eu acho que o primeiro um torneio que eu ganhei que me marcou bastante foi a Copa Guga com 10 anos, que daí eu consegui ter uma visibilidade melhor, daí já consegue uns patrocínios, uns apoios assim para jogar. E daí com 10 ali, no final dos 10, nessa pré-temporada, final do ano, não tem aula, eu já tava, eu acho que eu comecei a treinar todos os dias, assim, ou 4 vezes na semana, descansava um dia com 10, assim, e a partir ali dos 11, eu acho que eu comecei a estudar de manhã, daí mudou, porque eu estudava de tarde, treinava de manhã. Daí acho que com 11 eu mudei para estudar de manhã, e daí treinava de tarde. Então, comecei a treinar todos os dias, basicamente, ali da semana. E assim seguiu. E você treinava só na quadra ou você tinha treino também muscular, mobilidade? Mobilidade, né? Eu não lembro. Eu acho que eu não fazia assim mobilidade, igual é hoje, que todo mundo faz e sabe que é muito importante, todos os dias. Não tinha isso. Evoluiu, pode parecer pouco tempo, mas evoluiu já de uns 5 anos para cá, já tem diferença. Muito. Não tinha essa coisa de mobilidade, mas a gente fazia escadinha para treinar a coordenação bastante. Acho que foi coisa que me ajudou desde pequenos. Os treinadores faziam os drills junto com o físico, fazer uns piques, fazer umas escadinhas, nada de levantar peso. Eu comecei relativamente tarde a ir para academia, assim, fazer peso. Devo ter começado com uns 13, 14, assim, para fazer academia realmente, agachamento, essas coisas. Isso é legal você colocar, porque tem um artigo que foi publicado, um científico, falando exatamente o que você falou, porque tem gente que tem ainda, não vou botar preconceito na palavra, mas receio de fazer. Sim, colocar na musculação, que acha que vai atrapalhar o crescimento. Isso não tem nada a ver. Eu tinha um pensamento assim. Isso não tem muito tempo. Não tem gente ainda que pensa assim. Tinha um pensamento que talvez fosse atrapalhar, mas era mais na questão que eu acho que nem a academia podia ter criança de 12 anos, 11 anos lá no União. Tem isso, Nem podia, eu fazia mais ali na quadra mesmo, tem até uns vídeos que eu vi esses tempos que meu pai gravava assim, eu fazia as escadinhas, daí fazia 8, mas tudo às vezes em brincadeira, eles colocavam todos os circuitos do físico, aí chamavam 2 para jogar um ponto, daí ficava jogando, fazia o físico até chamar para jogar o ponto. Então, acho que eles faziam um bom trabalho nesse sentido de fazer o físico e mesmo assim ser uma brincadeira. Daí fazia as voltas no laguinho que tem lá, corrida, daí tentava dar o máximo para alcançar os maiores. Daí foi evoluindo assim o físico. Não era nada tipo, mobilidade, no segunda vamos fazer explosão. Era bem... porque pode parecer assim... você falou uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria e com responsabilidade, porque mesmo com criança... Ela corre risco de lesão. E essas brincadeiras que você fazia é que te preveniam de lesões. Pelo menos tentar diminuir, né? Sim. As lesões. Porque quando você fortalece, né? Enfim, e você prepara o teu corpo para o estresse físico, ele vai suportar lá a sobrecarga. Se você faz só a questão da jogar ali com a bola, você tem um monte de fatores ali, de força, potência, essas coisas que você não vai estar trabalhando diretamente e vai lesionar. Uma hora vai lesionar. Sim.
Com certeza. Você não aguenta tanto impacto se não houver um preparo, mesmo sendo Criança, claro. criança. Sim. Então, é legal você colocar isso, né? Sim. Porque a gente vê que nem todo mundo pensa, né? Porque tem gente que ainda carrega isso até hoje, tá? De achar que por ser ali. Sim, que afeta o crescimento. Isso não tem problema nenhum, pode fazer, enfim, é até aconselhável fazer para evitar as lesões. Claro. Tá? Só que você poder entender, o meu papel, por exemplo, é evitar essas lesões, né? Então, na bioquímica, a gente faz justamente o que a gente coleta e vê como é que tá, porque mesmo se treinando, você fazendo trabalho muscular, fazendo trabalho de quadra, essa coisa toda, Tem você chance de tem uma. lesionar. Mesmo assim. Mesmo assim. Mesmo assim, Então, você tem já é mais difícil. 100 já mais é pior. difícil. Claro. Porque quando você treina, os seus professores estão preocupados com o seu tempo de recuperação. Claro. Né? O que eu faço, por exemplo, é ajustar esse tempo de recuperação, entendeu? Uhum. E aí a gente ajusta esse tempo, se for 24 horas, se for 48, ou porque como são às vezes muitos jogos, né? Enfim, o tênis é uma loucura, negócio de jogo, Sim. né? Sim. E não tem tempo às vezes de recuperar direito. É estabelecer essa estratégia nesse, trabalhando com a nutrição, com o preparador físico, né? Com todo Sim. mundo ali para ajudar nessa preparação. Você poder conhecer também um pouquinho como é que Sim. como é que a bioquímica entra nisso aí. Sim. Então se tem assim, alguma área assim, do que você estudava dentro do seu colégio, você sentia que precisava de mais ajuda, ou mais dificuldade, ou... Nessa época eu sempre fui bem na escola. Nesses anos aí eu devia estar no quinto, sexto, sétimo ano. Eu sempre fui bem, eu sempre acompanhei bem, então eu sempre tive pensamento de se eu estou na aula é para estar atento, otimizar meu tempo em aula, não ficar conversando, jogando conversa fora, porque eu sabia que eu podia perder depois outras aulas, então eu sempre tive bem concentrado nas aulas para aprender o máximo possível. O colégio sempre me ajudou bastante, os professores tiravam às vezes um tempo da aula para me explicar uma coisa que já tinha explicado para os outros alunos, para me ajudar. Eu não tive muita dificuldade em conciliar nessa época, pelo que eu me lembro, eu tive as notas super boas desde pequeno. Mas, claro, meus pais também tiveram que me ajudar nas viagens. É um trabalho de bastante gente. E você nessa época, você já começava a conversar sobre college ou não? Não, nem sabia. Não, Nem, nada, ainda não. nada, Quando nada. é que isso aparece para você, assim? Eu acho que começou a aparecer quando eu via que os mais velhos ali que eu treinava no União ali, os mais velhos foram para os Estados Unidos, daí eu já vi, se mudou para jogar universitário, eu já sabia, já tinha essa noção, já sabia de um pessoal que tinha ido, escutava de alguns juvenis famosos, assim, o número 1 da ITF foi, um argentino foi uma época para Stanford, daí eu já achei legal. Mas eu era muito novo ainda para pensar o que eu ia fazer, tinha muito tempo ainda. Naquela época, acha que nunca vai chegar a hora, falta muito. Eu acho que eu realmente comecei a pensar em college, assim, como uma ideia concreta, no meu segundo de 16, assim, que eu realmente decidi que eu queria seguir esse rumo. Aos 16 anos. Aos 16 anos, Então você treinou ali de 12 até os 16 anos só pensando em como... em competir, exato. Ia levando nas competições. E a competição, elas aconteciam mais aqui no Brasil e na América do Sul? Eu com 12 eu representei o Brasil no Peru, foi a primeira vez que eu viajei sem meus pais, sou americano, depois fui para Copacossate na Bolívia, segunda vez que viajei sem meus pais, então já foi uma experiência bem nova, assim, de viajar internacional e sem os pais, assim. E daí com 12, ali no final dos 12, eu já comecei a jogar os Cossats e tal, assim, mais ali para segunda metade do ano. Primeira metade eu joguei, tudo que pensar aí do Brasil eu joguei.
todos os torneios, os CBCs que tinha na época, Gerdau, Banana, tudo aí eu joguei, a Copa das Federações, tudo joguei, e depois ali eu comecei a viajar para fora realmente, Paraguai, aí Uruguai, Argentina, jogar os torneios ali mais pro final dos 12, que eu comecei, fiz o primeiro ponto COSAT, essas coisas, e depois ali com 13, 14 eu fiz gira COSAT, todas essas coisas. E como é que você vê isso pro seu amadurecimento, quando você começou a viajar para fora, assim? Requer bastante... Que pegar um avião, por exemplo. Pegar um avião com 12 anos, peguei a primeira vez sozinho para São Paulo, meus pais pegaram aquele acompanhamento e tal, que tem das companhias, mas aí eu já viajei com os meninos que eram meus amigos, viajei com o treinador que eu já conhecia também, que era aqui de perto de Floripa, já via nos torneios, já escutava de outros meninos que tinham ido nos outros anos, que era uma experiência legal. Eu acho que eu lidei super bem com isso de desde cedo viajar sem os pais, viajar para fora, e eu acho que te faz cair na real, amadurecer muito antes que às vezes pessoas que não têm esse tipo de experiência. E a sua alimentação lá fora, quem que olhava para a sua alimentação? Tinha que ser você. Era eu, assim, é que, por exemplo, ou o treinador. No Sul-Americano ali, na Copa COSAT, era a comida do torneio, todo mundo comia ao mesmo tempo ali, e era mais ou menos o que era ensinado em casa, assim, de comer salada, comer os legumes, ali arroz, carboidrato, comer carne. Aí vou para Bolívia, não come salada porque cru pode ter algum problema. No Peru também não sabia bem como é que era, mas aí era mais ensinado em casa. Assim, eu nunca tive problema de peso, assim, para ter que controlar minha comida, assim, muito restrito, cuidar para não comer doce. Eu sempre tive uma dieta, assim, bem... que eu posso comer mais ou menos o que eu quiser. Eu sei que eu não vou comer doce todos os dias, não vou ficar comendo o dia inteiro. Meus pais aqui, até hoje, fazem um bom trabalho de sempre, não pegou a salada, pega a salada, ficar pegando no pé nesse sentido. E aí, desde cedo eu acho que vai sendo criado esses hábitos alimentares. Porque eu queria tocar isso com você, né, para poder... O que acontece? Às vezes você viaja para outros países, né? Diferença de tempero, diferença da culinária, essa coisa toda, e aí o teu intestino, teu estômago ali não tá adaptado. Você tem uma flora intestinal totalmente que não está adaptada àquilo ali. Aí você come. Eu já tive... famoso passar mal, né? Não vou dizer transtornos gastrointestinais. Você deve ter tido. Teve um torneio na Colômbia que eu joguei, que foi da gira COSAT da 14, no início de 2020, antes da pandemia ali, que teve um surto de... alguma comida do torneio estava estragada, tanto que prorrogaram o torneio 2 dias. Vomitei, bem ruim. Tava com meu pai, foi bem ruim mesmo. Lembro até hoje, como se fosse ontem. Assim. Pode terminar de falar. Lembro como se fosse ontem, e desde lá eu tomo bem mais cuidado no tomar água que não seja garrafa fechada em alguns países, é bem importante. Às vezes tu vai gastar mais, mas regrando bastante, não comer de qualquer bar, de qualquer lugar, comer de coisas que tu já conhece, às vezes de algumas redes que são internacionais, que tu já sabe como é que é. Não digo McDonald's, que é uma comida para torneio, para tenista não faz tanto sentido, mas, não sei, um espoleto que tu já conhece mais ou menos como é que funciona. Isso foi coisa que tu vai aprendendo com o tempo nos torneios. Isso é legal você passar essa experiência, tá? Porque dentro do COB a gente viu já a peça que tinha que viajar para fora, tá? No caso, a gente sempre mapeava, tá? Uhum. Sempre mapeava os supermercados, acho que tinham, né? As regiões. Obviamente, também a gente procurava saber o que tinha de alimento naquele local, que acho que os pais podem antecipar isso, para ter um planejamento. Se você falou é legal, você procurar coisas que você já conhece, que não foge muito que seja uma coisa padronizada, né? Uhum. Para não correr esse risco que a gente está falando, porque se você ficar vomitando 2 dias, 3 dias, você vai desidratar e desatar feio. Não tem como jogar. Exato. Não tem como jogar. Como é que vai jogar? Não joga.
Você não Não, vai, também não vai, falo. aí você gasta um dinheiro para viajar, vai para participar do torneio e não participa, porque se você comeu uma coisa que não podia comer, entendeu? Exato, tem que cuidar bem Então, isso. enfim, teve um atleta olímpico, ele até falou isso numa live dessa aí, e que ele, antes da competição, ele resolveu comer maçã. Uhum. E aí ele ficou vomitando a prova inteira. Nossa. E aí o que aconteceu com ele? Ele não performou bem e por causa disso, óbvio. Mas Claro. agora, a última Olimpíada em Paris, ele medalhou porque ele aprendeu com esse erro. E é o que eu estava te falando no início, né? Às vezes, muitos atletas chegam despreparados, né? Sem essas coisas na cabeça, né? Isso aí que você está falando, eu entendo, assim como hidratar bem, né? Saber o que você está comendo, você vai procurar isso. Então, tudo tem que ser feito com um planejamento. Então, é legal você saber onde você vai comer. Por exemplo, você falou do McDonald's, não é interessante, tá? Não é Vou te contar, não, mas vou te contar o caso que precisou comer McDonald's, porque o pessoal estava na China, não tinha o que comer, e a comida né? teve que comer o McDonald's, ou era aquilo, ou era as coisas que a gente não estava acostumado, um monte de tempero que não estava acostumado, um monte de marca, enfim, o pessoal lá não. Ainda mais quando você vai num país que você às vezes ainda vai para o interior do interior, não sabe onde jogar, e aí você não tem acesso, enfim. E isso vale até para a competição no país, né? Quando às vezes o atleta aqui fica dependendo de iFood para pedir iFood, né? Como já aconteceu, aí você vai ter os jogos e você fica esperando o iFood entregar, e o iFood atrasa, aí você propõe. Então, para tudo isso, né, tem que haver planejamento. Então, a viagem não é só você pegar, né, é legal, né, você vai ter um amadurecimento, né, mas é importante essa equipe que está no entorno, né, a equipe, eu falo, família, né, o treinador, né, a nutricionista, todo mundo que está em volta, né, pensar nessas opções, o que vai fazer lá, né, assim, quais são por exemplo, como vai aquecer lá, que horas que vai comer, o que vai comer, onde vai comer. Sim. Né? Como vai recuperar, como é que é essa cama. Sim. Porque o pessoal, por exemplo, Paris estava reclamando da cama. Pois é. Então, assim, e isso é importantíssimo para numa hora de recuperação. Né? Às vezes, até a temperatura do quarto, se tem ar, se não tem. Né? Tudo é importante a gente poder mapear o mais coisas possíveis, né? E não ser pego de surpresa, melhor. Mas vamos lá. Vou continuar com a sua evolução. Então, você, com 16 anos, você começou a pensar no college, né? Com 16, que eu já via Entre que era duas... caminho que eu conseguiria. Não, com 16 comecei a pensar assim, que eu já via que estava se aproximando o momento de ver, já via pessoal das empresas nos torneios, já bem conversavam, e já via que era um caminho bom a se seguir, e que não era aquela coisa que muita gente pensava, que se tu vai pro college, acabou o tênis, seguiu, parou, Isso é deu. bom você colocar. Dali eu já vi que estava evoluindo, que não é só, beleza, tu largou o tênis, tu vai tentar teu diploma, eu atualmente vejo também como mais um passo da minha evolução como tenista, e além de tudo vou ter uma educação com um belo nível para seguir também, caso seja o que eu vá seguir no futuro, a profissão ali do que eu consegui de diploma, né? Isso foi a vontade sua ou alguém falou para você, vamos fazer college? Minha mãe sempre me influenciou bastante nesse sentido de fazer o college, que eu acho que, o tênis te abre tantas portas e também tanta coisa que tu abdica para jogar. Eu acho que uma grande porta que sem o tênis, não sei se eu iria conseguir estudar no exterior, né? Ir para universidade de impulsiona, alto né? nível, impulsiona para algo que sem o tênis eu não conseguiria.
E eu acho que pô, já Talvez rolou conseguisse, tá? Não É, se subestime. não, mas é bem mais difícil, né? Com bolsa ainda por cima é bem difícil. Sem o tênis, que com o tênis já é difícil, que é algo que nem tu disse, te impulsiona. A partir dali eu vi que era algo que eu queria seguir, que eu não digo que eu joguei pensando nisso, assim, mas É. foi algo que a partir dali eu vi que era viável para mim, para o meu nível de tênis, consegui uma boa faculdade, que eu teria um estudo de alto nível, um tênis de alto nível. Então, a partir dali que eu comecei a pensar nisso. E você já está indo para a universidade, né? Pro Tô college indo lá. agora, 31 de dezembro eu tô indo. E qual que é a universidade lá? É Texas Tech University. E como é que eles descobriram você? Como é que você descobriu a universidade? Como é que foi esse processo? Eu fiz a assessoria com o Gustavo Zanetti, da CSA, e ele que me passou o contato do treinador. Eles normalmente pegam através do TR, dos resultados na ITF, Uhum. resultados em torneio, vitórias, tem alguma vitória contra algum cara bom, que talvez eles estejam olhando e ver que tu, pô, ganhou, mas acho que o principal é o TR, que eles usam a principal ferramenta atualmente. E o Gustavo me passou o contato do treinador, eu conversei com muitas faculdades, assim, de ligação, WhatsApp, contato de bastante faculdade, e acabei me interessando bastante pela Texas Tech, já conhecia de nome, assim, de ter um Atlético bem forte, né, até de outros esportes. A proposta foi super boa, o treinador e o assistant coach conversaram comigo, tinham objetivos que se alinhavam ao meu, então foi, assim, fechou super bem essa parceria, digamos assim. No dia 31 de dezembro você está indo lá. Tô indo, 31 de dezembro. E você vai continuar jogando tênis Sim, estou jogando tênis. e E, fazendo college. fazendo college, ao mesmo tempo. Você tem ideia das matérias que tem por lá? Você já deu uma olhada no Sim, curso? a princípio, vou fazer tecnologia da informação. Eu já tenho que escolher, né, antes de ir, mesmo que lá ainda dê para mudar. Eu já escolhi a princípio que eu vou fazer, que é tecnologia da informação. A gente já fez algumas, se você quiser, depois você pode assistir, é Uhum. que o pessoal fala, né, que é muito a favor, né, do atleta ele jogar, enfim, fazer o college, né, e o tênis junto, porque você Claro. tem toda uma estrutura lá Sim, de sim, tênis, né? Você sim. conheceu essa estrutura toda lá? Você já viu como é que é? Eu não visitei, acabei não visitando, mas recebe muita foto, muito vídeo, tem muita coisa na internet também. Lá, principalmente futebol americano muito forte, então tem uma estrutura muito boa que todos os esportes conseguem usufruir. E lá é uma mentalidade totalmente diferente aqui do Brasil, né? Nessa questão do profissionalismo, fisioterapia, tudo alto nível, banheira de gelo, um monte disponível para usar sempre, algo que é difícil de achar, fisioterapia todos os dias da semana, quando quiser. A estrutura muito acima do que tu encontra aqui no Brasil, até por isso que eu acho que é um ótimo caminho a se seguir, porque se pega uma faculdade boa, tem uma estrutura de alto nível, não tem muito no Brasil aqui algo que seja parecido, né? Então, eu acredito que seja um ótimo caminho seguir o tênis universitário. Eu vou te dar uma informação, Thiago, que de repente muitos pais não sabem, que é Hum. uma coisa meio polêmica, tá? Aham. Mas eu vou falar assim mesmo. Eu vou deixar aqui registrado depois para quem quiser assistir a live. Não precisa concordar comigo, não, Claro. tá? Você falou banheiro de gelo, né? Que é É, crioimersão é isso. para recuperação. Sim. Então, o gelo como crioterapia no local, tá? Quando você tem uma lesão aguda, uma Uhum. entorse, né? Um problema de joelho, assim, no tornozelo, isso tem evidência científica que funciona, tá? Tá Uhum. cheio, isso aí não tem discussão. Mas a crioimersão, por incrível que pareça, não, Tá. não tem. Ela não combate a inflamação, Uhum. como as pessoas falam. E Sim. pelo contrário, ela pode ter a performance porque ela diminui
a velocidade de propagação do impulso nervoso do músculo para o cérebro, que a gente chama de fibras tipo C, que são as fibras conduzidoras, essa coisa toda. Então, você pode perder performance. Não sabia. Estudos que mostram... Você não... você conversa lá depois com o pessoal lá, tá? Sim, claro. Sobre isso. A gente... É o que a gente... Às vezes, uma vez eu conversando com colegas fisioterapeutas, né? Alguns falam que, assim... Por exemplo, você vai ter a sensação de relaxamento, tá? Isso você vai ter. Sim. Sensação boa. Mas isso não significa que o seu processo inflamatório esteja diminuindo. Isso acontece justamente porque você altera essa velocidade de condução do impulso nervoso. Entendi. Aí você tem a sensação. Sim. Mas não significa que você está melhorando. Hoje tem medidor inflamatório lá, seu sistema imunológico não significa isso. E tem revisão sistemática já mostrando que não funciona assim como as pessoas. Eu sei que até falam, né? E aí, alguns colegas fisioterapeutas que eu já conversei, né? Eles falam que às vezes eles até têm noção disso, mas eles fazem porque muitas vezes o atleta quer. Sim. E se apega aquilo ali como aquilo ali vai me recuperar. Sendo que o que mais recupera um atleta, tá? É uma boa alimentação, uma boa hidratação e sono. Sim. O sono, então, ele é imprescindível. Uma boa alimentação até você entender, por exemplo, eu te falei, eu trabalho medindo as coisas, né? Então, eu já dei esse exemplo aqui várias vezes. Você mede até o quanto de glicose que chega na sua corrente sanguínea e quanto que fica durante um jogo. Por exemplo, você já tem, todo mundo que já até meio cansado desse exemplo, mas é o exemplo mais simples das pessoas poderem entender. Tá? Então, assim, eu sei que essa informação que eu estou dando para você é meio... Mas, assim, isso é assim. Então, sim, claro. Tá? Mas pode continuar fazendo. Mal não faz. Tá? Sim. Mal não faz. Eu nunca fiz, para te dizer a verdade. Te dizer pode acontecer que tem alguns estudos que mostram que perde até a performance. Porque você fica com essa diminuição dessa condução do impulso nervoso. Principalmente se tiver um jogo depois. Aí esse é muito menos, né? Não é interessante dizer. Sim. Tá? É só essa informação para você. Sim, claro. Aí você conversa lá com o pessoal. Tá? Sim. E o que você pensa? A gente está quase estourando o nosso tempo aqui, Thiago, mas o que você pensa assim para frente? Você se vê jogando tênis? Você se vê. Eu já entendi que você vai para o college, vai levar as duas coisas juntas. Mas você pensa lá na frente assim em se profissionalizar ou não? Ou está muito cedo ainda para isso? Como é que você se vê daqui a alguns anos? Eu venho levando faz um tempo, assim, bem tranquilo esse sentido de ir vendo, assim, como é que vai meu nível, o quanto eu vou evoluir, eu vou estar num lugar que bem propício para melhorar bastante meu nível de tênis. Enquanto está no college, a gente tem a oportunidade de jogar bastante future, os torneios profissionais, então até para avaliar meu nível. Eu me vejo fazendo os dois, seguindo os dois caminhos, assim, se eu melhorar muito, tiver com um nível super bom, tá, talvez tentar o profissional, se eu vejo que meu nível não tá onde eu queria, onde eu gostaria, talvez eu não consiga viver do tênis, ter um nível bom assim para jogar os torneios profissionais, eu me vejo seguindo carreira no diploma que eu tiver, então, assim, eu venho levando bem tranquilo, vou dando meu máximo no tênis, vendo até onde eu posso chegar, se der certo, deu certo, super bom, se não der certo também, assim, no geral, para mim tá tudo certo, que eu tenho essas duas opções que são super viáveis de seguir. Vou fazer uma pergunta. Como é que você observa o seu nível? Assim? Como é que você acha que você pode estar bom para se profissionalizar? Como é que você faz esse estudo? É que eu quero aprender com você. Para mim, assim, principal é nos torneios, que é onde tu tem para te medir se tu tá com um nível bom ou não. Se, tu vai jogar os torneios, não ganho uma rodada, tá, beleza, tu pode pensar, perdi 10, mas talvez na 11ª eu consiga, mas, tu consegue ter o feeling, já joga tênis há tanto tempo, tu consegue ter o feeling se tu tá num nível realmente que
tu vai conseguir viver do tênis, que é muito difícil atualmente, né? Que, pô, menos de... Na simples ali, se tu não é top 150, top 200, não... Ah, tu não tira... tu vê a questão do cara, o Excel ali falando, pô, tu não tira... Tu realmente não vive do tênis se tu não for top 150, top 200 ali. É um esporte muito nichado, né? Muito difícil. Então tem que estar num nível muito bom, evoluir muita coisa que tem para evoluir, todo mundo tem para evoluir. É bem difícil, eu sei que eu acredito que eu consigo chegar, ao mesmo tempo eu sei que se não chegar, não é, minha vida acabou, eu não tenho o que eu fazer, o que eu vou fazer? Eu tenho plano A, plano B, plano C para seguir minha vida e não ter só um caminho sempre. Foi algo que a minha mãe e meus pais, né, os dois sempre me ensinaram de não ter só um caminho sempre, ter os dois caminhos para seguir, porque esporte, vida de esportista não é fácil, e o acadêmico também é algo que também não é fácil, mas que pode também também gerar ganho, gerar felicidade no geral, assim. É porque existe ferramenta, tá, Thiago? De repente, eu sou cientista, tá? Sim, Então, assim, eu gosto muito de medir tudo. sim. E às vezes só o feeling às vezes não é Claro, suficiente. claro, Tá? claro. É legal se você puder ter alguma ferramenta, tá? Para você, Eu vejo. objetivo, para poder entender como é que você tá. Pensando no Esse, tênis é difícil, né? Porque o eu, cara eu, pode. É, não, é pode que no falar, pode tênis é falar. muito difícil saber. O cara pode, com 19 anos, ser 300 do mundo e depois nunca mais conseguir. Vai estar com 25, vai estar 600, não conseguiu evoluir mais. Esporte é muito incerto. Eu não sei te dizer bem como é que eu vou avaliar isso no futuro, mas eu vou levando o tênis com a seriedade que eu sempre levei Isso aí. e levo, dando meu máximo sempre, que desde pequeno eu dou, e eu vou vendo assim como é que vai estar. Eu me imagino com certeza jogando, é um sonho desde pequeno meu jogar tênis, viver do tênis, jogar os maiores torneios do mundo. Isso eu acho que é o sonho de todo mundo que começa a jogar, mas também tem o fato de ser realista, de às vezes talvez não consiga, não vejo assim como, eu vou ser isso e não tem plano B, ou vou ser tenista ou não sei. Eu tenho os dois caminhos e eu vou tentar levar ao máximo até ver o que eu consigo fazer. Mas tênis para mim é um sonho, vamos ver se eu vou conseguir, assim. Nesse sentido eu tô bem tranquilo, assim, não é algo que me tira o sono, você bem tranquilo, assim, essa minha relação. Isso é bom, porque assim, você trabalha com tranquilidade, com É, seriedade e exato, profissionalismo. Então, exato. chance de evoluir você tem. Claro, Esse é claro. o princípio de tudo, né? Isso. E sempre buscando evolução, todo momento. Eu sou sempre a favor, tá, Tiago? Já está estourando o tempo, mas só, Sim, eu sou sempre a favor da gente poder. O que acontece? Tem variáveis, tá? Dentro do jogo sim. e muitas vezes elas não são medidas e às vezes elas são importantes para o jogo. Uhum, E isso às vezes vai falar sobre a sua performance, sim. tá? Porque às vezes tem variáveis internas, né? Como eu te falei da própria bioquímica, né? A fisiologia, Uhum, que se você medir, isso pode te ajudar na sua performance, porque tem claro. vários, por exemplo, existe uma molécula chamada amônia, tá? Que Sim. ela afeta o seu cérebro. Uhum, Então, lá no seu neurotransmissor, ela vai afetar o seu neurotransmissor isso vai acontecer no seu cérebro todo. Então, vai afetar a tua tomada de decisão, a tua força. E aí, muitas sim. vezes as pessoas não olham para essas coisas, entendeu? E às vezes isso vai ser importante porque o somatório disso, né, das variáveis internas, variáveis externas, fora aquilo que a gente não controla, né, Uhum, que é, por exemplo, é, você, às vezes, na véspera de um jogo importante, se aborrecer, isso a gente, às vezes, não tem controle, né, isso acontece sim. na vida, né, as coisas vão se tornando mais difíceis. O que eu quero dizer, quanto mais o atleta vai evoluindo, né, como está acontecendo com você, mais importante ainda é ele ter o controle de tudo. De Eu tudo, falei aqui claro. de uma live, por exemplo, que eu tenho certeza que já existia inteligência artificial para tomar de decisão em quadro, e realmente já existe. Uhum, Tá? Você tem ideia como é que a coisa está evoluindo, né? Então, claro. assim, isso tudo vai ajudar na performance do atleta ali para ele poder se evoluir como
como tenista, né? Sim. Essa é a ideia. Sim. Mas, Thiago, se você quiser, se você puder deixar alguma mensagem para os pais que estão assistindo a gente, Claro, tá? claro. A gente está estourando o tempo, Sim. mas qual Bem, mensagem você queria deixar assim, dentro da vivência que você teve com o tênis, em relação ao college, enfim, sim. fica à Eu acho vontade. que, sim, em relação ao college, eu acho que é algo que todos os pais, junto com os filhos, decidir qual que é decidir qual o curso da vida nesse sentido. Eu acho que é uma opção muito viável, tanto para quem quer seguir o tênis, tanto para quem quer seguir uma vida acadêmica. Eu acho que é um lugar que tu pode evoluir nos dois âmbitos ao mesmo tempo, com uma qualidade que às vezes no Brasil não é possível. E então acho que é uma opção super viável. E na questão de guiar os filhos durante essa carreira juvenil não é fácil, eu sei que não é fácil, mas eu acho que é recompensador no final de tudo. Tu olhando para trás, sabe que eu não, assim, na minha vivência amadureci muito, agradeço muito ao tênis por tudo que me deu até hoje. Eu acho que ter os filhos no esporte, independente de tênis, é algo que vai levar para a vida e que com certeza vai deixar o filho mais forte, assim, para tudo que tenha de desafio durante a vida. Thiago, eu queria agradecer, né, você ter tido um tempo aí para a gente. Eu achei Sim, muito legal a nossa conversa aqui. Gostei muito do que você falou, né, do que o tênis é uma parte da sua vida, não é a sua vida como um todo. sim. Acho que isso é uma mensagem importante, porque tem gente que, enfim, Eu acho que até toma. melhora o resultado se tu pensar assim, né? Não tem aquela pressão se eu perder aqui, o que vai acontecer? Pois É é, muito. porque parece que é a última coisa da vida, né? E não é, né? É, Você falou, a vida existe outras possibilidades, né? Como seus pais já te sim, orientaram, né? Existem outras sim, possibilidades e é isso, né? E o sim, college é uma delas. é uma delas. Então, porque você pode muito bem fazer o college, de repente, e depois se profissionalizar, enfim, Claro, então, sim, tem tudo vai essas. depender da sua evolução, até mesmo academicamente, porque às vezes É, você vai evoluir tanto academicamente, que você vai que levar às um vezes tênis só, pode acontecer e também. pode acontecer o contrário. Então, É, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Agradeço de novo, Thiago, pelo seu tempo. eu que Muito agradeço. obrigado mesmo, foi muito legal a conversa. Gostei muito. Que agradeço, muito obrigado por ter me recebido. Valeu, valeu. Um abraço, pessoal. Até a Valeu. próxima.